Que alegria nós estarmos aqui hoje. Para mim, eu me sinto bem desafiada para que nós possamos fechar esse tema que tocou muito o meu coração, como a maioria dos irmãos sabe. Obrigada. Nós, durante esse mês de julho, estudamos sobre os atributos de Deus, com exceção de um domingo, que o pastor Márcio de Paranaguá esteve aqui ministrando, então ele ministrou sobre outro assunto. E eu confesso que quando nós decidimos, a gente estava ali muito convicto, vamos trabalhar isso para que a igreja conheça um pouco mais a respeito das, vamos dizer assim, qualidades, né, dos atributos de Deus, ali das suas características, ou também chamadas suas perfeições. Mas à medida que nós nos debruçávamos estudando, eu falei, meu Deus do céu, como que nós vamos conseguir passar todo esse entendimento para a igreja? Porque é muito profundo, são muitas coisas. E como eu fiquei com o último domingo do mês, nós queremos, mês que vem, entrar com outros assuntos por causa da santificação. Eu fiquei com esse desafio de fazer um resumo de tudo que nós estudamos nesse mês e de tudo que faltou. Então, teve um domingo que o pastor não abordou ali todos, ficou faltando um pedaço. Depois o domingo que o pastor Márcio pregou, então não teve aquele. Então hoje eu quero passar sobre um resumo aqui. Eu fiquei na dúvida se tirava alguns, colocava, enfim, ficou 18 atributos ou qualidades ou características de Deus que nos ajudam a entender quem Deus é. É claro que perfeitamente é impossível nós entendermos quem Deus é, porque a nossa mente ela é limitada e nós não conseguimos alcançar. Então nós conhecemos a Deus através daquilo que Ele escolheu revelar a nós, né? E através então da sua palavra. E eu fiquei num grande dilema também, eu quero compartilhar com os irmãos, porque eu falei, Senhor, não quero, é um culto de domingo à noite, não é um estudo, né, seco, que você fala e levanta e vai embora. Nós estamos aqui para ministrarmos o coração de Deus e sermos ministrados. E eu entrei nessa busca e o Senhor colocou fortemente no meu coração para nós ali fazemos um estudozinho do capítulo 1 de João, que é a revelação. Então João escreve todo esse livro para provar que Jesus era Deus. E então eu quero fazer essa revisão rapidamente. Eu pedi o auxílio de algumas pessoas e depois nós vamos entrar nesse texto. Eu vou deixar para nós lermos esse texto depois, mas eu já quero lembrar, eu não sei quantos já sabem, né? O Evangelho de João foi o livro mais escrito, mais impresso e mais divulgado. Não existe nenhuma outra literatura que foi tão disseminada e aí para os 4 cantos do mundo. O livro de João ele foi escrito no final do 1º século, depois que os outros evangelhos já estavam sendo usados pela igreja primitiva, vamos dizer assim, já era de conhecimento da igreja primitiva, ali Mateus, Marcos e Lucas. E João, ele escreve uma tese. O Evangelho de João é para provar, então, que Jesus era Deus. Porque a igreja começa a sofrer um ataque terrível ali do gnosticismo. Nos 3 primeiros séculos, se estendeu nos 3 primeiros séculos. E aquilo esse gnosticismo, na verdade, levava a dizer que Jesus não era Deus. E João escreve todo esse livro nos provando e nos mostrando que Jesus era Deus, porque ele fazia as mesmas obras de Deus e ele tinha os mesmos atributos de Deus. Então, o que Deus colocou fortemente no meu coração é para nós estudarmos um pouquinho a respeito de Jesus. Obviamente que vai depender do interesse de cada um de estudar essas características. Nós só vamos citar. Semana passada o pastor ministrou, né, sobre os nomes de Deus. Também nós precisamos cada um ter esse interesse pessoal e se aprofundar. Foi tão tremendo. Eu
quero dizer também para vocês que nas madrugadas ali, enquanto eu estudava, eu parava e começava a chorar. E a minha fé foi muito trabalhada nesse mês. E eu começo a falar e os meus olhos já enchem de lágrima, porque à medida que você vai conhecendo a Deus, as incredulidades, os argumentos, as dúvidas vão se desfazendo dentro de nós. E nós vamos tomando uma postura de surpresa e de impacto, de nós meditarmos no quanto nosso Deus é grande, poderoso, tremendo, soberano, supremo, eterno, inigualável, o quanto Ele é poderoso. E muitas vezes nós estamos limitados nas nossas dúvidas, nos nossos medos, nas nossas incredulidades, nos nossos questionamentos. Então que possa nascer dentro de cada um esse desejo de entender, de conhecer quem Deus é, de se debruçar ali nas Escrituras e buscar conhecer o Deus ao qual um dia nós entregamos a nossa vida. Como vocês sabem, eu não sou teóloga, eu fiz só um médio em teologia, bem básico, e realmente eu falei, Senhor, estou me sentindo despreparada para esse momento. E nós temos alguns teólogos, alguns pastores que nós nos baseamos, e eu precisei recorrer a eles para eu poder entender um pouco mais disso. Então, muito daquilo que eu vou passar aqui é um pouquinho uma somatória de estudo desses teólogos, e um dos que mais eu fui ministrada foi ali do pastor Hernandes Dias Lopes, falando sobre esse tema. E interessante que eu comecei a ver isso quando estava estudando para o tema das mulheres. Então, eu quero dar esse crédito a ele, dessas pesquisas, algumas pesquisas que eu vou compartilhar aqui, são fruto de pesquisas que ele passou nos seus estudos. Então, primeiramente, eu quero fazer essa revisão. Amém? Eu quero correr bastante, vamos apertar os cintos. Vamos lá, com bastante atenção, que você possa ser ministrado pelo menos um pouco daquilo que nós temos sido nesse mês. Então, os atributos de Deus são essas qualidades, são essas características. Em outros estudos fala-se as perfeições de Deus, né? E, basicamente, existem outras subdivisões, seria tão cansativo até comentar sobre isso, mas, de tudo, nós podemos resumir, e o que mais é aceito e difundido é atributos subdivididos em duas coisas, né? Que é os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis de Deus. Os atributos comunicáveis são aqueles atributos que o Senhor, Deus, escolheu comunicar a nós. Então, Ele partilha parte desse atributo, ou de alguns atributos, desses atributos comunicáveis conosco. E os incomunicáveis são qualidades, características, perfeições únicas de Deus, exclusivas de Deus, que o tornam, né, muito diferente daquilo que nós podemos um dia ser. Então, interessante também comentar que a Bíblia ela nunca trata dos atributos de Deus de forma isolada, mas ela fala desse atributo com relação ao homem, e assim ele vai revelando. Então, por exemplo, quando fala ali do amor, né? Então, ele fala do amor, que é um atributo comunicável de Deus, com relação ao homem. E assim ele vai ensinando, ele vai mostrando, através da justiça, através de outros. Cada um dos profetas que esteve sobre a terra, eles revelaram algum atributo de Deus. Um falava sobre a santidade, o outro revelou a justiça, o outro falava disso, daquilo, e assim nós vemos que ele foi se revelando, e ao longo da Bíblia nós vamos verificando essas qualidades, quem Deus é, vamos conhecendo um pouco mais. Mas quando Jesus veio, Ele não veio para revelar um dos atributos de Deus, Ele veio para revelar a glória de Deus. A glória de Deus é a soma de todos os seus atributos, e então ele veio para revelar o próprio Deus, porque ele era a própria expressão de Deus. Então eu tenho aqui alguns auxiliares, nós vamos fazer essa revisão para eu poder desenvolver a palavra baseada em João 1,
E já estão preparados com o microfone, né? E ali a Laurinha já tem os slides e nós vamos passando, à medida que eu for chamando ali, ela vai passando para mim. Então, nós conhecemos a Deus naquilo que Ele escolheu se revelar para nós através da sua palavra. E ali o primeiro atributo que fala sobre algo que nós já estudamos, o pastor ministrou no segundo domingo. Aceidade significa que Deus é autoexistente. Isso. Fala da independência de Deus, não necessita de nada nem ninguém para continuar a existir. Ou seja, Ele não depende de ninguém fora de si mesmo para ser o que é. Né? E, obviamente, que esse é um atributo que está ligado à eternidade. Aí nós vamos, cada um vai falando, eu vou completando alguma coisa que eu achar necessário. O 2. Eternidade significa que Deus sempre existiu. Isso, então, um está ligado no outro nesses dois atributos. Né? Ele não foi criado por ninguém, ele não tem começo nem fim. A eternidade é um atributo difícil de nós entendermos, porque se você pegar a eternidade e tirar 2 bilhões de anos, o que sobra? Pega a eternidade e tira 2 bilhões de anos, sobra a eternidade. Esses 2 bilhões de anos não vão fazer diferença, então é algo difícil para nós entendermos, né? Para ele não tem passado, presente e futuro, né? Ele é a própria eternidade. 3, a unidade. Unidade significa que Deus é um e que todos os atributos dele estão inclusos em seu ser o tempo todo. Então, a doutrina da Trindade não contradiz esse princípio, são 3 pessoas distintas num único Deus, precisaria de uma mensagem só para falarmos sobre a Trindade, então sua essência é individual, mas é um Deus único, né? 4, a imutabilidade, o pastor também falou sobre isso no segundo domingo. A imutabilidade significa que Deus não muda jamais. Ou seja, tanto o seu poder como as suas perfeições, que são suas qualidades, não sofrem qualquer alteração. Os seus propósitos, suas promessas não mudam, né? E nós vemos também algumas figuras de linguagem, algumas coisas que nós poderíamos questionar. Até a gente chegou a comentar isso na minha célula, sobre aqueles textos que falam ali que Deus se arrependeu, né? Deus se arrependeu de ter criado o homem. Existem diversos textos, mas sim, eu não sei se é 6, 8, não lembro agora, falando sobre isso. Ali, conforme a tradução da palavra, não fala de arrependimento como esse arrependimento do homem sobre um erro cometido, né? Como errar o alvo. É uma outra raiz de palavra que na tradução, então, ali... poderíamos entender que era um pesar, Deus sentia por aquilo ter acontecido, mas não que era um arrependimento como esse arrependimento que nós conhecemos, né? Então, isso é muito questionado, talvez alguém lembre disso, que fala que Deus não é homem para que se arrependa, né? Não é, e tal, e daí em outros textos tem esse comentário sobre Deus ter se arrependido, mas são raízes de palavras, com a forma como foi escolhido essas traduções. Então, cada um dos textos, se você for estudar e entender aquele texto, você vai entender que não é nenhum equívoco e nenhuma contradição. O nosso Deus, ele é imutável. Não vou me delongar aqui, o pastor já ministrou sobre isso. 5, infinitude. Infinitude significa que Deus é infinito em seu ser e não sofre qualquer tipo de limitação. Aqui também é um atributo bem difícil de nós entendermos, né? Que apresenta, então, essa dificuldade. Talvez nós vamos entender um pouco mais agora, quando nós vamos falar sobre onipresença, onipotência e onisciência. 6. Onipresença significa que Deus não é limitado de nenhuma forma pelo espaço. Sua presença é infinita, né, de modo que Ele está presente em todos os lugares o tempo todo. E aí eu quero falar um pouquinho sobre o Salmo 139, vou esperar passar esses 2. Onipotência. Onipotência significa que Deus possui todo o poder. Isto.
O seu poder é infinito e ilimitado. Deus é soberano, capaz de cumprir todos os seus propósitos. Onisciência. Onisciência significa que Deus conhece todas as coisas de modo completo e absoluto. Então, o seu conhecimento é infinito, não está sujeito a qualquer limitação. Ele não precisa pedir nenhuma informação, não precisa tirar nenhuma dúvida. E eu quero que nós aqui façamos uma pausa e abramos lá no Salmo 139. Eu vou pedir ajuda ali para colocar esse texto. Depois nós voltamos aqui no slide. Sobre esses 3 atributos que são muito conhecidos e muito comentados, né? Davi, ele estava sendo acusado pelos seus inimigos de falsas coisas, e ele vai para a presença de Deus e ele pede para que Deus sonde e revele o coração dele. Então, para que Deus mostre se aquelas acusações, se aqueles possíveis motivos até de uma guerra eram reais. O Salmo 139 é chamado até da coroa dos salmos, né? A maior parte dos teólogos aceita que ele foi escrito pelo rei Davi, nesse momento de dificuldade. E nós vemos ali do verso 1 ao 6, Deus revelando a sua onisciência. Do verso 7 ao 12, a sua onipresença. Do verso 13 ao 18, a sua onipotência. E eu quero que a gente medite um pouquinho nesses textos. Então vamos primeiro ali, do verso 1 ao 6. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda que a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Então, ele estava aqui, provavelmente Davi estava pedindo para que Deus sondasse o coração dele, e aqui Davi está revelando a onisciência de Deus, quer dizer que Deus conhece todas as coisas. Ele pede que Deus sonde o coração dele, examine o seu interior, baseado no fato de que Deus conhece todas as coisas. Você viu ali, conforme a descrição do texto. E é da mesma forma conosco. E Deus sabe tudo que se passa sobre os nossos pensamentos, tudo que está no nosso coração, até mesmo coisas que nós não temos consciência, que nós não conseguimos compreender. Ele sabe, a Bíblia diz ali que ele esquadrinha os nossos corações. Então, mesmo que nós estejamos com muita dificuldade, ninguém nos entendendo, nós sabemos que Deus nos compreende totalmente, não apenas porque Jesus veio, sofreu e padeceu, mas por causa que é um atributo divino, é um atributo que Jesus tem de conhecer todas as coisas. Ali do verso 7 ao 12, ele revela a sua onipresença. Diz assim: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga às trevas, que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Aqui Davi está revelando a onipresença de Deus, que não tem nenhum lugar na terra onde nós precisamos nos sentir sozinhos, abandonados, descuidados. Deus está presente em todos os lugares. Eu lembro de uma vez que a minha mãe estava ali internada, né? Quer dizer, na verdade, essa foi a última vez que ela estava internada, porque depois ela veio a falecer. E ela passou mal, teve o AVC e foi entrando em coma. E ela entrou em coma gritando pelo meu nome, né? Gritando para que eu entrasse na sala, e ali já entrando em delírio. Foi muito difícil para mim. E eu me lembro que na madrugada eu me sentei ali no corredor do Hospital Bom Jesus, e eu falei: Deus, tem tantas pessoas na igreja, tem tantas pessoas na família, e não tem ninguém aqui comigo.
eu estou recebendo todas as notícias de que a minha mãe vai falecer, de que ela está em coma e que esse AVC se derramou sobre praticamente todo o seu cérebro, sozinha. E ali, naquele dia, no corredor do Bom Jesus, o Senhor começou a ministrar sobre isso no meu coração. E Ele dizia: filha, eu estou aqui com você. Eu não vou te abandonar, eu vou te sustentar nesse momento. A tua mãe está nas minhas mãos, ela é uma mulher salva, ela vai passar a eternidade comigo, um dia vocês vão se encontrar ali no céu. E aquilo trouxe muito conforto ao meu coração. Então, lembre-se que Deus sempre está com você. Inclusive lá no banheiro, quando você abre alguma coisa no celular, ou na madrugada, quando você quer assistir alguma coisa imprópria. Não tem para onde nós fugirmos do nosso Deus. Não adianta nós enganarmos as pessoas, nós parecermos algo. Deus sabe, Ele está presente o tempo todo, Ele sabe o que está aqui, Ele sabe o que acontece, sabe o que fazemos. Ele conhece a intenção do nosso coração, a motivação do nosso coração. E a Bíblia diz que Ele tem prazer na verdade do íntimo. Então nós não podemos ficar resistindo, mas nós temos que nos render e confessar e buscar as mudanças necessárias para a nossa vida. Ali do versículo 13 ao 18, ele revela a onipotência de Deus. Vamos ler ali então do 13 ao 18, Ele pede para que Deus o examine baseado no entendimento de que Deus o criou. E ele diz: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Quando cada um de nós estava sendo formado dentro do ventre da nossa mãe, os olhos de Deus estavam ali, nós éramos alvos da atenção de Deus. A existência de Deus, a autoexistência de Deus, ela é tão... A Bíblia mesmo revela essa existência e nós costumamos dizer que a natureza, ela revela Deus de todas as formas. É inegável a existência de Deus. Então nós não precisamos sentir sozinhos, rejeitados, abandonados, porque no dia do nosso nascimento Ele estava lá. Nós temos uma história natural. Talvez um abandono de pai, talvez uma mãe que não queria, talvez de muitas dificuldades. Mas existe uma história espiritual, cada um de nós. De um pai que estava lá no dia do nosso nascimento, em cada momento da nossa formação, desde o dia da nossa concepção. Ele estava ali para nos receber, é isso que a Bíblia fala. Nós temos um pai, nós não estamos sozinhos, nós nunca seremos abandonados. E ali fala sobre isso. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Deus sonhou comigo, Deus me planejou, Deus ficou pensando a meu respeito. Nós precisamos desejar ser esses filhos e filhas que Ele nos criou para ser. E é assim que nós vamos vencendo toda a rejeição, todo o sentimento de orfandade, se apropriando dessa paternidade, desse amor. E diz assim: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. E ali nós vemos no verso ali 19, 22, que fala sobre ele estar cercado pelos inimigos. Depois nós vemos, quero estar lendo ali o 23, 24, que são os dois finais, que diz ali, mais uma vez ele falando sobre isso: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Essa deve ser também a nossa oração. Aqui está revelando essa onipotência de Deus nesses versículos anteriores que nós lemos. E nós precisamos, como criaturas tão pequenas, buscar isso. Deus, sonda o meu coração. O que o Senhor deseja me moldar? Na sexta-feira nós ministramos aqui com as mulheres sobre os processos de Deus na nossa vida. Como que acontecem esses processos, como eu preciso me render a esses processos, eu não posso resistir a esses processos, que os processos vão me aproximar de Deus, vão me amadurecer, vão me fortalecer.
vão me levar para o destino correto, os processos me levam aos propósitos, os processos me levam aos confrontos, os confrontos nos levam às transformações. E assim nós vamos sendo transformados à imagem de Deus, vamos se aproximando dEle, vamos agradando o coração do Pai, vamos fortalecendo a nossa fé e alcançando as promessas de Deus. Então que essa seja a nossa oração, Senhor, que precisa ser mudado em mim. Sabe, muitas vezes há uma resistência em nós quanto a isso. Nós resistimos com relação àquilo que nós queremos ser, nós não queremos que Deus toque em algumas coisas. Mas Ele é um Deus poderoso, Ele quer nos conduzir ao melhor para nós. Então que nós possamos se entregar a esse amor tremendo de Deus. Vamos passar ali rapidamente para o 9, que fala sobre a soberania de Deus. Soberania significa que Deus controla todas as coisas. Então, pois ele é próprio, né, soberano e supremo sobre todos. Ele é quem governa o universo e conduz a história segundo os seus propósitos eternos, né? Também é importante nós mencionarmos que a soberania ela não anula a responsabilidade humana e a responsabilidade humana não descaracteriza a soberania de Deus. Deus responde às ações do homem segundo os seus caminhos. Mas nós temos que entender que Ele é soberano, que nós não podemos barganhar com Ele, que nós não podemos enganá-lo. Ele está no comando de todas as coisas, mas nós também temos o nosso livre-arbítrio. Se nós resistirmos, se nós não quisermos corresponder, esse processo de Deus para na nossa vida. Né? Mas Ele não vai invadir, só que Ele conhece como que nós vamos reagir, agir, decidir, e Ele tem todo esse domínio sobre as suas mãos. Esses foram então os atributos incomunicáveis que pertencem só a Deus. Rapidamente agora nós vamos passar esses finais aqui, que falam sobre os atributos comunicáveis. 10. Amor. A Bíblia declara explicitamente que Deus é amor. Eu não vou me deter aqui porque esse é um tema esse é um atributo bem falado. Quando eu ministrei a primeira pregação que falei sobre bondade, já falamos sobre o amor de Deus, né? E eu quero só ressaltar que o amor de Deus não anula a justiça de Deus, o atributo da justiça, o atributo da santidade de Deus, né? Se Deus fosse só amor, Ele perdoaria todos os pecadores, sem haver nenhuma ação deles. Mas não foi isso que Ele fez na cruz. Ele foi à cruz, morreu por todos aqueles que o aceitassem, que o recebessem. Mas Ele foi à cruz exatamente para corresponder a uma necessidade de justiça. Não é assim? Ele se tornou o Cordeiro perfeito, para que toda a dívida fosse paga. E é isso que a Bíblia fala, já não há mais acusações para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós recebemos o perdão porque Ele nos amou e porque Ele se sacrificou por nós, né? 11, só vamos citar porque eu ministrei uma pregação inteira só sobre esse tema. Bondade. Esse atributo está diretamente ligado ao atributo do amor. Fala da benevolência do nosso Deus, né? Ele é a fonte de toda a bondade. E ali nessa ministração nós falamos sobre essas diferenças, sobre a bondade, sobre a misericórdia, sobre quem é alvo da bondade. De uma forma geral, toda a criação é alvo da bondade de Deus, mas é alvo do amor de Deus só as criaturas conscientes, mas esse amor específico também derramado sobre aqueles que os aceitaram. Então a bondade específica assim derramada sobre aqueles que se aliançaram com Ele, esse vocês podem ver lá no primeiro domingo do mês. Misericórdia. Misericórdia. A misericórdia é outro atributo que também está ligado ao atributo do amor e revela compaixão e piedade. Isso. Fala da benevolência também, da benignidade, da longanimidade, por isso que nós abordamos dentro do tema da bondade, né? E através do capítulo 5 de Gálatas, nós percebemos que muitos dos atributos comunicáveis de Deus são através do fruto do Espírito em nós. Então, quando nós nascemos de novo, nós sabemos que o Senhor, existe uma santificação inicial produzida no nosso espírito se tornou capaz de se relacionar com Deus, foi vivificado, gerado de novo ali. E a partir desse momento,
nosso conhecimento de Deus, nós nos relacionarmos com Deus, buscarmos conhecê-lo através da sua palavra, através do relacionamento que é a vida de oração. A vida de oração não é só falar, mas também ouvir. Esse caminhar com Deus vai desenvolver o fruto do Espírito em nós. Então, esse fruto, nossas sementinhas, desses 9 gomos, todos nós temos. E sabe como que nós percebemos se alguém tem uma vida na palavra e tem uma vida de oração? Porque o fruto do Espírito vai aparecendo nele. Então você vê amor, você vê alegria, você vê paz, você vê bondade, fidelidade, mansidão, paciência, né? Amabilidade, autocontrole. Quanto mais nós buscarmos a Deus, mais o fruto do Espírito se desenvolve em nós. Porque nós temos esse DNA dentro de nós. Então você não pode dizer, eu não tenho alegria, porque já existe uma semente de alegria, mesmo em meio a provas. Você não pode dizer, aprendi isso com o pastor Abe. Eu achava assim, puxa, eu não sou uma pessoa amorosa, muito pelo contrário, eu sou assim, meio estranha. E quando eu ouvi essa ministração, e ele falou que ele declarava que ele era bem implicante com as pessoas e nos relacionamentos, e ele declarava, no quarto dele, ele andava e ele declarava, eu sou o amor, eu tenho amor, eu sou amável. E à medida que ele buscou a Deus, ele foi percebendo que ele foi se tornando essa pessoa cada vez mais amorosa. Então que o fruto do Espírito possa desenvolver nas nossas vidas em nome de Jesus. 13, sabedoria. Sabedoria significa que Deus é infinitamente sábio. Ele é essa sabedoria é completamente superior à nossa sabedoria. Justiça. Significa que Deus é plenamente justo e perfeito em sua retidão. Isso. Então, são características específicas da retidão ou também equidade, né? Ele é justo, nele não há nenhuma variação nesse sentido, ele não se deixa envolver, ele não é manipulável, ele é justo. E muitas vezes nós fazemos essa comparação entre o amor e a justiça de Deus que caminham juntas, né? Santidade. Santidade significa que Deus é completamente separado do pecado. E totalmente comprometido com sua honra. Ele nunca está relacionado a qualquer coisa impura, né? Por isso que os pecadores estão separados de Deus. Não é isso que a Bíblia diz? O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E quando nós vamos à cruz todos os dias pedir perdão e reconhecer os pecados, é porque nós não queremos quebrar a nossa comunhão com Ele. Nós já fomos perdoados por todos os pecados lá na cruz. Todos que nós fizemos, os que vão fazer e todos os que vão nascer, vão pecar, também já tem perdão garantido na cruz. Mas então por que eu vou à cruz? Por que eu me arrependo todos os dias? Porque isso afeta a nossa comunhão com Deus. Então nós vamos ali, confessamos a essa transparência, a essa restauração desse relacionamento entre nós e o nosso Deus. Veracidade. Veracidade significa que Deus e tudo o que provém dele. É necessariamente verdadeiro, infalível e absolutamente confiável. Aqui nós poderíamos dizer fidelidade. Nosso Deus é fiel. O atributo da veracidade expressa a fidelidade de Deus. Ou seja, né? Tudo que Ele revelou de si mesmo é genuíno e por ser fiel, Ele nunca fará nada que afronte a sua própria natureza. 17. Liberdade. Significa que Deus não precisa de nada, nem ninguém para fazer o que quer. Completamente livre, independente. E por último aqui, a paz. Ele é a própria paz, né? Ou qualquer uma das suas ações. Não há nenhum tipo de confusão ou desordem. Ele é o príncipe da paz, né? Gideão declarou ali que ele é o Senhor da paz. E aí teria alguns outros atributos que nós poderíamos abordar, como a transcendência, mas daí eu acabei não colocando o restante dessa lista, porque senão ia ficar muito cansativo. Então esse aqui é só
para vocês terem uma referência, né, para que vocês possam pesquisar e entender. Então, nós vamos ali desenvolver agora esse tema, baseado em João 1, até o versículo 14, do 1 ao 14, João 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 14, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aqui eu não coloquei a separação entre os versículos, mas eu quero ir por partes, aí nós vamos prosseguindo essa leitura. A primeira coisa que o Senhor revela nesses primeiros versículos é sobre que Ele, então, era luz, né? No princípio, quando tudo começou, ele diz ali, ele já estava com Deus. Então, lembre-se, João escreveu todo esse livro para provar a sua tese de que Jesus era Deus. Então, ele prova, baseado em dois fatos, de que todos os atributos de Deus são os mesmos atributos de Jesus e que Jesus fez as mesmas obras que Deus, né? Então, nós vemos ali que a eternidade é um atributo somente de Deus, e ele revela então que Jesus era eterno, pessoal, ele estava ali no dia da criação, não passivamente, mas ativamente, né? Então, ele não é um ser inferior, ele não é como os anjos, ele é Deus. No versículo 2, ele fala ali que Jesus estava, então, na criação. Então, Jesus é o Criador também. Porque muitas vezes nós confundimos essa questão da trindade, né? E nós vemos aqui 4 verdades, né? Que a matéria, ela foi criada. O mundo é feito de matéria e de energia. E a matéria não fez a matéria. Houve, então, um Criador. A matéria foi criada. Segundo, o mundo não surgiu espontaneamente. O mundo foi criado por Deus. Terceiro, o mundo não surgiu de uma explosão, né? Uma confusão cósmica, né? E confusão não faz ordem, perfeição, organização espantosa de todas as coisas, né? Com movimentos cirúrgicos. E ali eu lembro sobre isso, que eu fiquei meditando sobre isso, né? Se o sol estivesse um pouquinho mais perto, nós morreríamos queimados, né? Se a lua estivesse um pouquinho mais para lá, seria impossível a vida na terra, as marés não teria, né? Se encheria de lixo, as praias, e tudo entraria em desordem. Quer dizer, o sol, ele está perfeitamente no seu lugar, a lua está perfeitamente na distância exata, certa, né? Então, quando nós começamos a estudar sobre isso, uma das frases que eles costumam dizer é que é preciso mais fé para ser um ateu do que para ser um cristão. Porque a ciência, com o entendimento certo, e a Bíblia, com a interpretação correta, eles só se completam. Eles se comprovam, eles não se contradizem. Se nós formos ver alguns dos grandes cientistas, né, eu não tenho como falar, nem gravei essas coisas, estudei há alguns meses atrás, chegaram na conclusão, nas suas vidas, que tem que haver um Criador. Então, de que o universo foi criado não é em matéria de fé. A ciência comprova que o universo há um Criador, foi criado. Mas o que é a matéria de fé é quem é esse Criador, né? E para nós, isso, na nossa fé, nós sabemos que foi o nosso Deus, né? O nosso Deus que é o Criador desse mundo. Então, quarta verdade aqui, o mundo não surgiu de uma evolução de milhões de anos, né? Em 1859, quando Darwin lançou a teoria da evolução, nós vemos que ela é estudada e ensinada em todas as escolas, universidades, né?
quando ele lançou esse livro, ali é contado que a primeira edição se esgotou no mesmo dia. E ela é ensinada como verdade, né? Mas ela é uma teoria. Não existem provas, porque ela não é verdadeira. E então, se nós pudéssemos voltar à escola e quando nos perguntassem ali sobre a criação do mundo, nós poderíamos descrever as teorias que existem e poderíamos, inclusive, citar o criacionismo, que é a nossa fé, né? Mas o mundo hoje nos pressiona. Existe até essa tentativa, né, de unir o evolucionismo com o teísmo e dizer, não, Deus criou, mas Ele criou a partir de uma evolução. Mas daí estaria negando a encarnação de Jesus, estaria negando uma série de coisas que nós acreditamos. E lá em Isaías 40, eu não tenho tempo para nós lermos esse texto, porque o tempo vai passando bem rapidamente. Ali fala que ele pega, né, Deus falando do servo, falando de Jesus, ele pega as águas, né, ele mede as águas dos mares com as conchas das suas mãos. Você já imaginou nós pegarmos um balde e tentarmos medir, né, o tanto de água que há no oceano? Vocês já pararam para refletir nisso? E muitas vezes nós vamos ouvindo e as coisas vão passando, nós vamos se afastando de Deus, vamos ficando cheios de carnalidade e começamos a duvidar da existência de Deus. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já tive a minha crise de questionamento. Dizer, meu Deus, será que eu vivo tudo isso porque eu fui ensinada desde criança? E eu estou aqui crendo em algo que não tem nada a ver? Gente, eu já passei por isso. Se eu perguntasse aqui, talvez alguns também iriam dizer, puxa, eu já passei por isso. E aí o que eu fiz? Eu fui ler, eu fui estudar. Não vou dizer que eu me aprofundei, mas aquilo que eu estudei foi o suficiente para ir aquietando os meus questionamentos. Eu dizendo, meu Pai, como posso eu duvidar de Ti, da Tua existência, de tudo que o Senhor de tudo que o Senhor fez. Então, eu peguei aqui algumas coisas que eu quero citar que me impressionaram muito. E se nós perguntássemos aos astrônomos qual o tamanho do universo, eles não saberiam dizer o tamanho do universo, né? Mas eles sabem que o universo tem mais de 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. Quer dizer, se a pessoa voasse na velocidade da luz, precisaria de, né, que é 300 mil quilômetros por segundo, demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. E o nosso Deus criou todo este universo. Não há um lugar aonde Ele possa estar, quer dizer, que não seja Ele o Criador. Esse é o nosso Deus. É difícil de nós entendermos, isso tudo transcende muitas vezes o nosso entendimento, né? É maior do que a nossa mente pode compreender. Uma das outras coisas que me impressionaram muito foi com relação à quantidade de estrelas. Se você for perguntar também para um astrônomo e perguntar quantas estrelas existem, eles não vão saber dizer, mas eles sabem que há mais estrelas do que grãos de areia na praia. Só que o nosso Deus não apenas criou essas estrelas. Eu não marquei ali, mas existe um texto na palavra que diz que Ele chama uma por uma pelo seu nome. Olha o tamanho do nosso Deus, a sabedoria, a infinitude, o poder. Como podemos nós duvidar do seu amor, do seu cuidado? Somos criaturas tão pequenas, mas fomos alvos da sua aliança. Ele quis relacionar-se conosco. Ele partilhou atributos dele conosco. Ele estabeleceu esse vínculo conosco de bondade, de amor, de misericórdia. Ele enviou o seu Filho para nos resgatar, para nos justificar.
né? A Bíblia nos fala sobre esse status, que é um dos aspectos da salvação. Quando nós somos salvos, pelo menos ali, 7 aspectos atingem a nossa vida, 6 em vida e 1 quando nós morrermos, que é a glorificação. E um deles é a justificação, que fala que Ele nos torna justos. Não há acusação contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando Deus olha para nós, Ele nos olha através de Jesus. Então nós podemos chegar confiantemente ao trono da graça. Nós não precisamos temer se aproximar do nosso Deus. Outra coisa que me chamou muita atenção e última observação também que eu tirei desses relatos é sobre, nós falamos aqui sobre o macro-universo, mas uma das coisas que na última década, aí nas últimas décadas tem impressionado é o micro-universo. Se pegar uma folhinha, ela é mais complexa que uma cidade. Se pegar um ovo, a gema do ovo, ela é mais complexa do que a melhor máquina que o homem possa ter criado. Pensa nas coisas do nosso ser. Lembrei agora que o pastor comentou em uma dos estudos ali que existe um oftalmologista, lá PhD e tal, da universidade, daquela lá que eu não sei pronunciar, e uma das maiores universidades que foram criadas a partir, né, da igreja do Senhor Jesus. E ele falou que existe uma quantidade, eu não sei se eu marquei aqui isso, Dr. Marshall Mulderberg, ou algo parecido. Ele falou ali que existem 2 milhões de fios duplos encapados em nossos olhos. Se não fosse assim, haveria um curto-circuito, nós ficaríamos cegos. E por último, eu quero citar sobre o DNA. Esse já é bem conhecido de todo mundo, né? Há 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. E cada uma delas tem 1,70 m de DNA, gravado e computadorizado, com nossas informações de pele, cor de olho, temperamento. Esse é o nosso Deus. Não foi um evolucionismo, não foi uma explosão, não foi um acaso. Nosso Criador, o nosso Deus poderoso, nós somos alvo do amor dEle. Ele se comunica conosco, Ele quer nos responder, Ele quer nos aperfeiçoar, Ele quer atender as nossas orações, né? Ali naqueles textos ainda que eu li, diz que a luz estava nele, né? Ali fala da autoexistência de Deus, fala da eternidade, né? Ele preserva a nossa vida a cada segundo. Se Deus der um toquezinho, nem precisa ser nem com a pontinha do dedo, nem sei com o quê, nosso coração para e pronto. O meu pai, ele morreu de infarto, não foi infarto fulminante, mas quantas pessoas para o coração, não volta mais, nem com intervenção humana. Ele nos sustenta a cada dia. E nós temos que parar de nos debatermos com aquelas coisas que acontecem. Há pessoas que sofrem muito com o luto, né? Realmente é uma tristeza muito grande quando uma pessoa morre sem salvação. Mas nós somos esses seres limitados. Então, enquanto há vida, há esperança, por isso que nós temos que falar do amor de Jesus e espalhar do amor dele. Deixa eu correr aqui. Então, nós vemos aqui que até o versículo 2 ele já tinha provado, né, que ele era Deus porque ele tinha os mesmos atributos e ele realizava as mesmas obras. E ali nós vemos então aqui na sequência 2 reações com relação a isso. Eu li, eu não lembro até que versículo que eu li. Assim, ele começa a falar sobre João Batista. Eu não sei que versículo que é, porque aqui está sem os versículos. Mas diz assim, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não
era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Aí nós já passamos por uma outra parte. Aqui nós vemos então que João Batista, ele foi o precursor, ele veio para anunciar Jesus, ele veio para revelar Jesus. E quando ele é questionado, ele poderia tentar dizer, olha, houve 400 anos de silêncio, não teve nenhuma comunicação de Deus em 400 anos, né? Tinha templo, tinha sacrifícios, tinha as festas, mas não havia nenhum um pronunciamento de Deus durante 400 anos, que é do livro de Malaquias até o livro de Mateus. E aí vem João Batista e a Bíblia fala que ele arrasta multidões, e quando ele é questionado se ele era alguém, se ele era Deus, um homem estranho, com comida estranha, que morava num lugar estranho, que se vestia estranhamente, ele diz ali, né, que não, que ele estava apenas para revelar, ele não era luz, mas ele estava para revelar aquele que era a verdadeira luz. Que aquele que viria, ele não era digno nem de desatar as correias da sua sandália. Né? Que ele batizava, vinha todo aquele povo para ser batizado, ele batizava com água, mas viria aquele que batizaria com o Espírito. Né? Então nós entendemos aqui por esses versículos que nunca nós podemos querer receber a glória, que é somente devida a Deus. Né? Quanto mais humilde nós somos, mais Deus vai nos exaltar. Então, quando nós começamos a se achar bons, eu mereço a salvação, eu não fiz nada de ruim, eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém, nós começamos a achar que nós somos bons. Mas a nossa essência sem Deus é má. Tudo que há de bom em nós provém dele. E vamos ler aqui na sequência falando sobre isso. Um segundo ponto que eu queria mencionar é sobre isso ali. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você e eu recebemos um poder que nem todo o ouro do mundo pode comprar. Ninguém compra o direito de ser filho de Deus. E nós fomos feitos filhos do Deus Altíssimo. Nós fomos adotados, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Sabe o que isso significa? Isso tem que ativar a nossa fé. Isso tem que abrilhantar os nossos olhos, nosso coração tem que pulsar. Nós somos criaturas tão pequenas, mas alvos de um Deus tão poderoso. Os quais não nasceram de sangue, não foi por hereditariedade, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Quer dizer, ele, o poderoso ali, o Verbo que fala do Criador. Lembra que nós estudamos, o pastor falou semana passada sobre Iavé, né? Ou Jeová no Antigo Testamento. Jesus é Jeová no Antigo Testamento. Ali ele se reduziu tanto a ponto de ser formado dentro de um ventre de mulher. Nascendo de uma virgem, pisando nessa terra, comendo, bebendo entre nós, andando sem pecar, sem nenhum erro, sem nenhum dolo. Que veio então para nos resgatar, para nos justificar, para pagar o preço pelos nossos pecados. E aqui nós vemos que algo que acontece com boa parte das pessoas. As pessoas não o receberam. Quem que era? A nação da aliança, que é Israel. Mas por que não receberam? Por falta de evidências? Não, foi por falta de fé. De ter olhos para enxergar aquilo que estava evidente, aquilo que estava diante deles, né? E eu quero ler uma listinha aqui que eu fiz, né? Eles tinham todas essas coisas e nós sabemos de tudo isso, mas mesmo assim muitas vezes questionamos a Deus, porque tudo no Antigo Testamento apontava
para Jesus desde ali daquela promessa, né, da semente que nasceria da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Já falava de Jesus, e aí eu marquei aqui uma listinha, né? O cordeiro da Páscoa apontava para Jesus, o tabernáculo, a arca da aliança, tudo que estava dentro da arca da aliança, né? O vaso de maná, a vara de Arão que floresceu, as tábuas da lei, a tampa da arca, o propiciatório era símbolo de Deus, as festas de Israel, o sábado era símbolo de Deus, os sacrifícios era símbolo de Deus. Enfim, tudo era sombra de Jesus, daquele que viria, né? Que é próprio Deus. E a Bíblia fala que ele nasceu na plenitude dos tempos, de uma virgem, caminhou entre nós, né? E nós muitas vezes ainda duvidamos do amor, do poder desse Deus tão poderoso. Para finalizar, eu quero compartilhar algo muito interessante que existe aí no Evangelho de João. Todos os evangelhos eles relatam muitos milagres, mas o Evangelho de João, ele relata 7 milagres para falar sobre que os feitos de Jesus foram os mesmos feitos de Deus, para provar essa tese. E ele fala sobre 7 nomes de Jesus, para então concluir todo esse entendimento que ele está passando para nós através desse livro, né? E quando ele fala ali sobre nós sermos filhos de Deus, né? Todos os homens, mulheres, jovens, crianças, todas as raças, todas as nações, todo tipo de pessoa, todo tipo de gente. Ele veio para todo mundo, né? O novo nascimento é um milagre absoluto sobre as nossas vidas, né? E então, os 7 milagres eu quero citar bem rapidinho aqui para vocês. Vamos ver se eu consigo fazer esse final aqui em 5 minutos, né? O número da perfeição, né? Então, ele prova que Jesus é Deus porque fez as mesmas obras. O capítulo 2 fala o primeiro milagre, transforma a água em vinho. O capítulo 4 fala do segundo milagre, a cura do filho de um oficial. Capítulo 5 de João fala de um terceiro milagre, a cura do paralítico de Betseba. Capítulo 6 fala de um quarto milagre, da multiplicação dos pães. O capítulo 7 de João fala de um quinto milagre, que Jesus anda sobre o mar. O capítulo 9 de João fala de um sexto milagre, da cura de um cego de nascença. E o 7º milagre está no capítulo 11, que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Então, ele está provando aqui, se Jesus fez as obras de Deus, ele é Deus. E o segundo ponto aqui, as 7 declarações de quem Jesus é. Isso eu não coloquei no slide, mas é tão tremendo, eu queria que você colocasse em pé para que eu lesse esse texto. Não vou ler o texto, né? Eu não sei se consegue pôr rapidinho para mim. Capítulo 6, versículo 35. Esse texto nos revela que ele é o pão da vida. Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Capítulo 8, versículo 12, diz que ele é a luz do mundo. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá luz da vida. Capítulo 10, versículo 9, fala que ele é a porta. Quem entrar por mim será salvo. Vamos lá? Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Capítulo 11, versículo 25. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem tem medo de morrer aqui? Não precisamos temer a morte, né? Nós viveremos eternamente com Ele. Capítulo 24, versículo 6. A 6ª afirmação a respeito de Jesus.
Disse-lhe Jesus, eu sou... Não, esse nós já lemos, né? Versículo 11, 25, desculpe. 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos ler juntos ali. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Há um único caminho para Deus. Capítulo 15, versículo 1, é ali a declaração de que Ele é a videira. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. De todos esses textos, o que Jesus compartilha conosco, dessas declarações, é a do capítulo 8, versículo 12. Ele diz ali que Ele é a luz do mundo, e em Mateus 5,14 a Bíblia fala que nós somos a luz do mundo. Mas a igreja é a luz do mundo à medida que reflete a luz de Jesus que há em si. Não há luz em nós mesmos, mas a luz, Jesus é a fonte de luz, Ele é o sol da justiça, então nós como igreja refletimos a luz dEle, né? A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque nós servimos a um Deus poderoso, a um Deus que não falha, a um Deus soberano, um Deus que não esquece, um Deus que está em todos os lugares, um Deus que está conhecendo tudo o que se passa conosco. Então, eu espero que a tua fé, de alguma forma, tenha sido fortalecida. Essas ministrações desse mês foram bem atípicas, diferentes do que nós costumamos passar. Nós temos um desafio, porque nós temos um culto só semanal, né, amor? E nós temos que, nesse culto, evangelizar, doutrinar, ensinar e fazer todas as coisas em um culto só, né? E nós queremos poder estar adorando ao nome do Senhor aqui, a poder no nome de Jesus. E que todas as vezes que você faça essa declaração, você saiba que esse Deus poderoso, Ele pode mudar as circunstâncias da nossa vida. É o Deus que muda a história das pessoas. Quando Ele diz ali que Ele é a fonte de toda a luz, não há nada que não possa ser mudado por Ele. Nenhum pecado, nenhum assassinato, nenhuma depravação, nenhuma ferida. Não há ninguém que Deus não possa transformar. Não há nada que Ele não possa mudar. Não tem o que o nosso Deus não possa fazer. Ele ressuscita mortos, Ele faz da estéril mãe de filhos, Ele transforma casamentos da água para o vinho, Ele muda o coração de pedra, coloca um coração de carne, um coração sensível à voz de Deus. Nós não precisamos perder a esperança, nunca e por nada. Nunca e por nada. E nós temos que proclamar esse Deus, levar esse Deus ao maior número de pessoas. Então, o meu primeiro apelo aqui nesses últimos minutos desse culto me desculpe se eu fui muito cansativa, eu me cedi aqui nas leituras, mas realmente foi muito difícil resumir todo esse material em uma ministração de 50 minutos. Meu primeiro apelo, né, é saber se você quer esse poder que Ele nos dá através da graça, que é o poder de ser filho de Deus. Eu não sei se há alguém aqui entre nós que duvide disso, que duvide que você é filho de Deus, ou que nunca tenha entregado a sua vida ao Senhor Jesus. Essa é a primeira coisa que eu quero te dar a oportunidade. E a segunda coisa que eu quero dar a oportunidade para nós orarmos juntos nessa noite é a respeito das circunstâncias, dificuldades, das coisas que nós precisamos da intervenção de Deus nas nossas vidas. Talvez seja na saúde, talvez seja no casamento, talvez seja no relacionamento com os filhos, talvez seja alguém da família, talvez seja alguém fora da família, talvez seja nas finanças, talvez seja no trabalho. Talvez sejam outras coisas mais complicadas que eu nem saberia citar aqui. Mas nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. E se você deseja ou recebê-lo como seu Salvador, ou se você deseja reafirmar essa aliança com esse Deus poderoso, ou se você deseja
conhecê-lo mais. Ou então, se você precisa de uma intervenção em qualquer uma área destas áreas, eu gostaria que você rapidamente, nós temos 6 minutos, saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Eu quero chamar todos os líderes, os intercessores de hoje e os diáconos para rapidamente orar com essas pessoas. Eu não quero passar de 5 minutos no atraso do culto. Então nós temos no total 9 minutos até o encerramento. Eu quero que você saia do seu lugar, se você precisa de uma intervenção de Deus. E que você chegue aqui na frente e diga: Deus, eu quero cada dia mais te conhecer. Eu sei que Tu és poderoso, eu quero exercer a minha fé dentro dessas necessidades. Talvez você queira vir e representar alguém. Talvez alguém da tua casa está tão difícil, não quer se render a Jesus. Ou talvez essa pessoa precise de uma intervenção. Nosso Deus, Ele é poderoso para intervir. Então, se você nunca fez uma aliança com Deus, eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração e que você pudesse fazer essa oração comigo. Se você quer se aliançar com esse Deus Criador, com esse Deus que fez os céus e a terra, com esse Deus poderoso, onisciente, onipresente, eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração e diga assim: Senhor Jesus. Vamos dizer juntos todos, para incentivar aqueles que nunca fizeram. Senhor Jesus, nesta noite eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu quero Te receber como meu Senhor e como meu Salvador. Guia os meus passos de hoje em diante e me orienta em todas as coisas. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós vamos exercer a nossa fé e que Deus vai agir. E talvez você não precise de nenhuma intervenção, mas você queira dizer: Deus, eu quero Te conhecer mais. Talvez você sinta no teu coração: Deus, eu duvidei, muitas vezes eu resisti a esse chamado, mas eu quero entregar a minha vida para que o Senhor use para a Tua honra e para a Tua glória. Talvez você queira dizer sim hoje. Há um chamado de Deus para a sua vida. Um Deus tão poderoso, e às vezes por causa de picuinhas nós queremos abandonar, nós queremos desistir. Não vale a pena. Ele é o Todo-Poderoso e nós servimos ao único Deus verdadeiro sobre a terra, o Criador dos céus e da terra, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Ele é o príncipe da paz, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Amém? Você aproveite para adorar a Deus com todas as suas forças. Quando nós adoramos a Deus, nós experimentamos algo muito especial, porque Deus não fica lá apenas recebendo a nossa adoração. A adoração é uma via de mão dupla. Quando nós o adoramos, Ele também nos toca. Quando nós tocamos Ele com a nossa adoração, Ele nos toca também com a sua unção. Então,